Bíblia. Judas Iscariote. A Bíblia diz que Judas Iscariote morava no sul de Jerusalém, da Judéia. A família de Judas era uma família muito estruturada. A história diz que ele é ali de Iscariote, uma região ali do sul da Judéia, na Palestina. E esse homem, ele é impactado pela obra manifestadora do Messias. Aleluia. Foi um homem que, primeiramente, Deus colocou e incumbiu ele para ele ser mundinho tesoureiro do ministério de Jesus Cristo. E nessa mensagem que Deus nos colocou no nosso coração nessa noite, a gente vai ver o contraste desses dois personagens, Judas e o apóstolo Pedro. O tema: a traição de Judas e de Pedro. Vamos ver o que é que a Bíblia quer nos ensinar nessa noite através da vida desses dois grandes apóstolos. Pedro foi o quê? Tesoureiro, e Pedro foi um dos líderes maiores da igreja primitiva de todos os tempos. Então são duas potências no mundo espiritual, no mundo evangélico, para a gente fazer essa reflexão. Vamos ver qual é a direção, primeiramente, que Judas vai tomar da sua vida. E depois também nós vamos ver qual é a direção que o apóstolo Pedro também vai tomar da sua vida. Então eu creio, preste atenção para cá, esqueça o barulho. E eu quero, na minha introdução, trazer essa palavra para os nossos corações. Nessa primeira introdução, diz assim: ninguém pega Jesus em nada. Prometemos, tudo isso que está nessa introdução foi o que aconteceu na vida de Judas e na vida de Pedro. Veja que o tema hoje é a traição de Judas e de Pedro. Aleluia. Ninguém pega Jesus em nada. Prometemos, preste atenção no texto, escondemos, mentimos uns aos outros. Muitas das vezes pensamos que somos mais espertos e que vamos sempre nos dar bem. E isso aconteceu na vida de Judas. Quando você vai ver o ministério dele, ele pensou que ele era o cara. Quantas vezes ele criticou o ministério de Jesus, quando Jesus estava fazendo uma boa ação para aquela mulher que a Bia pregou aqui, que derramou alabastro, ungiu o pé dele, ungiu a cabeça, deu um banho do melhor perfume da Palestina. E Judas criticou aquela boa ação daquela mulher, porque ela estava desperdiçando toda aquela mirra, aquele perfume. Judas estava falando: nossa, essa mulher podia doar, Senhor, para o nosso ministério, esse dinheiro para dar aos pobres. Mas era uma hipocrisia, não era verdadeiro aquilo que Judas estava falando. Amém? Outra introdução: mas com Deus é diferente, porque Ele conhece tudo em nós. Então, muito cuidado com o que prometemos para Deus. É melhor não prometer, se não formos o quê? Cumprir. Querido, quantas vezes todos nós prometemos algo para Deus? Ah, Senhor, esse ano eu vou me dedicar. Ah, Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ah, Senhor, tantos planos. Eu conheço pessoas que prometeram para Deus tanta coisa nesse púlpito e não estão aqui. Saíram da igreja. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós vamos prometer algo para Deus. Porque se não for para cumprir, se não for para exaltar o nome dele, não te mete com Deus. Ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém vai fazer coisas para querer impactar com Deus. Ele já sabe de tudo. Nós vivemos dentro dele, ele sabe de tudo. Olha o que o texto vai dizer.
De Deus ninguém zomba. Quantas pessoas têm zombado e traído Jesus nesses últimos dias? Quantas pessoas estão manchando o nome do Messias nesses dias? Quantas pessoas estão fazendo promessas mirabolantes, tremendas, dizendo que vai fazer, que vai ser, e acaba não sendo nada? De Deus ninguém zomba. Não há nesta terra não há nessa terra nada que não venha a ser revelado. Então, sempre que pudermos, temos que ser verdadeiros diante do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus ama aquele que vem com o coração verdadeiro diante dele, contrito diante dele, não com promessas mirabolantes. Senhor, eu vou ser assim, Senhor, eu vou fazer isso, e não faz para Deus. Deus não gosta desse tipo de promessa. Então a gente vai aprender hoje. Preste atenção, eu não estou falando de qualquer pessoa aqui nessa noite para a nossa vida. Eu estou falando de Judas Iscariote, um homem intelectual que fazia parte dos 12 discípulos de Jesus. Eu não estou falando de qualquer homem, eu estou falando do apóstolo Pedro, que disse que ele era o cara, que ele jamais ia abandonar o Messias. Queridos, essa palavra é muito forte. Eu falei, meu Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. O texto vai nos informar em Mateus 21 em diante que Jesus está aqui na Santa Ceia. E Jesus começa o texto dizendo assim: enquanto estavam comendo a Santa Ceia em reunião. Jesus aqui está dando a direção para todos eles, é o último banquete. Olha, vou direcionar vocês vão fazer isso aqui, eu vou ter que ir, eu vou ter que morrer, mas eu vou ressuscitar. E eles não entenderam nada. O Senhor falou: olha, esse banquete aqui, vocês não terão mais a mim, só quando eu voltar. Não é qualquer banquete aqui não, querida. Aqui é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que está conversando com os seus discípulos. Enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Quantas pessoas têm traído Jesus? Quantas pessoas têm traído o Evangelho da cruz? Eles ficaram muito tristes, porque estavam esperando outra palavra. Nem sempre a gente vai ter aquela palavra que a gente quer, queridos. Porque Deus conhece qual é a palavra que nós estamos precisando para esse dia, para a edificação da nossa vida. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Atirando de reto. Mas quem? Mas como, Senhor? Ficaram todos tristes. Mas quem, Senhor, vai te trair, Senhor? Se tu está aqui conosco, nós somos os teus parceiros, Senhor. Eu, Senhor. És tu, Pedro. És tu, João. És tu, Mateus. Com certeza não sou eu, Senhor. E Jesus, que ninguém engana ele, vai responder. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair, há de me abandonar. Ei, queridos, a pessoa está num banquete com Jesus espiritual. Esse aqui, aquele que comeu comigo do mesmo prato, que está diretamente comigo, que se diz ser o meu amigo, o meu parceiro.
Deus falou demais comigo nessa palavra. Porque às vezes a gente pensa que a gente está fazendo as coisas certas para Deus, a gente está traindo Ele. Com as nossas atitudes, com alguns pensamentos insanos, é traição. O Filho do Homem vai, Jesus fala com eles, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor não seria haver nascido. Será que Jesus queria que Judas traísse ele? Aleluia! Foi Satanás que colocou na mente dele para ele trair. E por mais que ele traísse sem Satanás, a gente vai ver nesse estudo que ele teve a oportunidade de se arrepender. Aleluia, Deus! Glória! Então Judas, que haveria de traí-lo porque ele já sabe de tudo, ninguém pega ele em surpresa. Jesus já sabe o que a gente vai fazer amanhã. Daqui a pouco a gente sai daqui, Jesus já sabe tudo o que vai acontecer lá na nossa casa quando a gente chegar. Jesus já sabe de tudo, ninguém pega ele, igreja. Aleluia! Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você mesmo que vai me trair. Aleluia! Glória! Judas só chamava de Jesus de Rabi, de mestre. Ele não chamava de Deus, de Messias, não, ele só chamava de Rabi, o mestre da Galileia. Quando Judas botou o olho em Jesus, que Jesus começou a operar através ali da Galileia, Judas chegou à fama lá na Judéia. Judas falou: epa, esse aí pode ser o Messias. Esse aí pode ser o que Moisés escreveu. Eu vou atrás dele, eu vou querer servir a ele. Esse é o cara que eu estou esperando. Mas quando ele passa a ter intimidade com Jesus, quando ele passa a ser amigo de Jesus, ele vai trair o mestre. Tudo aquilo que ele prometeu para o mestre agora caiu por terra. Jesus afirma: mas depois de ressuscitar, irei diante de vocês para a Galileia. Jesus está explicando tudo para eles no banquete, a última santa ceia. Pedro respondeu, agora é Pedro. Agora vamos falar de Pedro. Pedro respondeu, preste bem atenção nisso, a mensagem é muito profunda, se você prestar atenção. Respondeu Pedro, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei, mestre. Eu nunca te deixarei. Sabe por quê? Porque Pedro, quando está vivendo com Jesus, Jesus está suprindo todas as necessidades dele. Curou logo a sogra dele de doença. Porque aqui está tudo bom até agora, o negócio está bacana. Aqui ele está convicto. Aqui ele está com muita certeza. O texto está dizendo, ainda que todos te abandonem, eu nunca te trairei, eu nunca te largarei, Jesus. Aleluia! Glória! Esse Jesus é muito maravilhoso. Esse Jesus, não tem o bom para esse Jesus, por isso que eu amo ele, querido. Aleluia, Deus, oh glória, louvado seja o teu nome. Olha, papai, o lenço novo está lá em cima. O pai não vai, pega o lenço novo que o pai me deu. Ele falou que ele queria ver o novo que ele me deu. Ele me deu um lenço novo, dourado, chique, o lenço que ele me deu, meu pai velho.
Olha que Jesus disse. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, não é só uma não, querida, é 3 vezes, Pedro, tu vai me negar. Aleluia. Porque ele está cheio de si. Eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei. Jesus falou: ei, eu conheço o futuro, tu vai me deixar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Oh, glória. Mateus 26, do 32 ao 35. Mas Pedro declarou de novo. Esse Pedro era muito saliente, inconstante. Olha que Pedro vai falar para Jesus depois de Jesus. Você não pode ficar calado um dia. Mas ele era inconstante. Ele era inconstante. Ele perguntava, ele falava. Mas Pedro declarou. Olha que Pedro vai mais profundo ainda agora. Em dizer para Jesus, é muito mais profundo que ele vai. Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Jesus falou: não, você vai me negar 3 vezes. Aleluia, oh, glória. Ele vai declarar de novo: Pedro, mesmo que seja preciso que eu morra, contigo nunca te negarei. E todos os outros discípulos, todos os 12, disseram a mesma coisa também, Judas. Aleluia. É uma reflexão para a nossa vida. Ei, é Pedro e Judas. Glória a Deus. Glória. Pessoas que andaram com Jesus. Pedro andou sobre as águas com Jesus. Pedro viu Moisés e Elias no monte da transfiguração, querido, quando Deus se transfigurou. É uma metamorfose. Ali Deus se revelou que Ele é o próprio Deus, é o próprio Messias no monte da transfiguração. E Deus abre a visão espiritual de Pedro, e Pedro vê ali Elias e Moisés. Como ele era saliente: Senhor, vou fazer uma tenda, uma para nós e uma para Moisés, para Elias. Não é qualquer pessoa que está dizendo para Jesus: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Aleluia. E todos os outros discípulos disseram: eu também estou nesse barco, Jesus. Glória, aleluia. Que hipocrisia! Que falsidade! Glória a Deus. Faz uma reflexão aí essa noite, amigo. Isso aqui é mensagem para congresso. Igreja que prega a Bíblia é assim mesmo. Glória a Deus. É assim mesmo, é uma semeadura. Mas também quando pega, ela fica alicerçada, ela nunca mais abandona Jesus. Os discípulos estão cheios de certeza porque eles não estão ainda preparados. Deus está trabalhando dentro do ser dele, eles são inconstantes. Vocês estão entendendo a mensagem? Eu estou pregando sobre a traição de Judas e do apóstolo Pedro. Vamos lá. Cada vez o versículo é mais profundo um mais que o outro. O homem que falou que não ia trair Jesus, olha o que ele vai fazer. Ele vai se vender por 30 moedas de prata. Ele vai se vender para os sumos sacerdotes, para Caifás ou para Anás, por 30 moedas de prata, para entregar aquele que ele falou que ele nunca ia abandonar. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12.
Com ele estava uma grande multidão, meu Deus do céu. Ele trouxe o sinédrio todinho com ele, a guarda romana com ele, todos os soldados do templo com ele, para prender aquele que ele amava, aquele que ele jurava não deixar e abandonar. Aleluia. Glória. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas com os 12. Com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e varas, para quê? Para cacetar Jesus. Para dilacerar o corpo de Jesus. Enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos, todos invejosos do ministério de Jesus Cristo, que não queriam o Messias lá, queriam matar mesmo. Só que eles estavam cumprindo a profecia que ele tinha que morrer. Aqui nós estamos no capítulo 26, agora do 47 ao 48. É só uma reflexão. O traidor havia combinado, deixa eu passar aqui. O traidor havia combinado um sinal mundinho com eles, dizendo-lhes: aquele que eu saudar com um beijo, é ele que tem que prender. Saudar com um beijo, você lembra de quando Jesus foi na casa de Simão, que Simão não deu o ósculo santo, beijo no Senhor, fazia parte da cultura judaica? Agora esse beijo é um beijo de falsidade, é um beijo de hipocrisia totalmente diante de Jesus. Aleluia. Porque fazia parte do cumprimento você beijar, dar um ósculo santo no seu irmão. Aleluia, Deus, oh glória. E o homem que vendeu Jesus por 30 moedas de prata atrás do sinédrio e a guarda romana para cacetar Jesus. É muita hipocrisia. Aquele que eu saudar com um beijo, é ele, prenda-no. Pode levar ele daqui. Cadê aquela declaração lá atrás de Judas? Que nunca ia abandonar Jesus, que nunca ia abandonar sua obra. Levanta a tua mão, queridos, que eu quero profetizar na tua vida nessa noite. Queridos, acha que houver na nossa vida, não abandone o Mestre. Não abandone Jesus. Haja o que houver nessa terra, não podemos abandonar esse Deus poderoso. Eu profetizo que se tu aguentar todas as provações, Deus há de cumprir todas as promessas que Ele te fez na tua família e na tua vida. Dá uma palma para Jesus nessa noite. Nós estamos terminando. Está gostoso. Hoje é na brisa suave. Vamos passar mais um slide. Pouco tempo depois, o que estava ali chegaram a Pedro, agora é Pedro, e disseram: certamente você é um deles, Pedro, e o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e ao quê? Repita comigo, igreja. Aí ele começou ao quê? A se amaldiçoar e jurar. Isso é muita coisa, gente. É você jurar aqui que Jesus não é nada mais para ti. Que tudo que Jesus fez por ti, agora não significa mais nada. É isso que Pedro está fazendo, papai. Olha que ele vai dizer: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Aleluia, glória.
Imediatamente o galo cantou. Aleluia. Isso está no versículo 73 ao 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente, porque ele lembrou que tudo aquilo que Jesus falou para ele era verdadeiro. Aleluia. Porque Deus, ele é verdadeiro, ele não é mentiroso. O nosso Deus é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Glória. O segredo da restauração está no versículo 26, 41. Para que nenhum de nós venhamos cair em tentação, para que nenhum de nós venhamos negar o Mestre. Aleluia. Esse Jesus é muito profundo, gente. Porque às vezes a gente lê e passa batido. Mas se você, porque a Bíblia não é para te ler, a Bíblia é para você meditar. Você medita, Deus vai te inspirando. Olha o segredo para a gente vencer: vigiem e ore para que não caiam em tentação. É a receita. O espírito está pronto, mas a nossa carne não vale nada, é fraca demais. Aleluia, Deus. Por que Pedro caiu? Por que Pedro se amaldiçoou e jurou? Por que Judas traiu Jesus? Porque não estava no Espírito. Porque Jesus aqui chama eles para orar, eles foram dormir. O segredo é vigiar e orar. Aleluia. Se não vigiar, se não orar, a carne nos domina e a gente cai em tentação, cai em pecado. Quem está entendendo, dá um glória para Jesus. Glória. Aqui a gente vai ver o destino do apóstolo Judas, que por mais que ele tenha feito tudo o que ele fez, ele teve a oportunidade de se arrepender, Como Pedro fez. mas vamos chegar lá. Por isso que a mensagem de hoje é sobre arrependimento. Amém, Jesus. Glória. O presbítero já sacou a mensagem todinha. Judas, ele teve a oportunidade, porque ele devolveu as 30 moedas. Aqui o texto de Atos 1 vai dizer: com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu ao meio e suas vísceras se derramaram no chão. Olha para onde foi a direção da vida desse homem. Porque se ele se arrepende, Jesus ia perdoar ele. Jesus não perdoou o incrédulo do Tomé? Jesus não perdoou o Pedro inconstante? Por que não ia perdoar Judas Iscariote? Glória a Deus, aleluia. Glória. Aleluia, Deus. Glória. O rumo da nossa vida é a gente que decide. Judas decidiu se isolar. Judas decidiu se enforcar. A história diz que essa corda quebra, ele cai de cabeça e arrebenta todo o corpo dele. Aleluia. Glória. Aí é um grande mistério no mundo teológico. Ele foi salvo, ninguém sabe, só Deus sabe. Ninguém tem a capacidade, nenhum ser humano tem essa capacidade de dizer se ele foi salvo ou não. Só Deus que sabe. É coisa que Deus vai revelar na era do porvir. Essa é uma das perguntas mais difíceis de responder da Bíblia. Aleluia.
Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se de Aceldama, ou Aceldama, isto é, campo de sangue em hebraico. Por que campo de sangue? Porque lá lhe caiu, arrebentou toda a cabeça dele, saiu as vísceras dele, foi uma coisa muito feia. Um homem que teve a oportunidade de se converter, um homem que teve a oportunidade de ser uma outra pessoa, ter uma nova direção, uma nova vida com Jesus Cristo. Não precisava de um Matias se ele se arrepende. Não precisava daquela reunião para chamar Matias na sorte. Ele era um dos 12, era o quê? Ele era o coletor, ele que recebia as ofertas, os dízimos que todas as mulheres da igreja prometiam, principalmente do Império Romano. A mulher de Pilatos era uma das maiores investidoras do ministério de Cristo, ajudava muito, ela gostava dele. Aleluia, glória. Porque onde Jesus chegava, que ele falava, ele empaquetava todo mundo, lhe dava paz no lugar. Já vamos terminar. Ao contrário daquilo que o presbítero Lúcio falou, Pedro se deu uma chance. Pedro se converteu. Pedro se arrependeu amargamente, chorou. Aleluia. Queridos, quando uma pessoa, veja o contraste aqui, veja como é importante a tua conversão. Olha que diz o texto, Atos 2,41. Os que aceitaram a mensagem de Pedro convertido, um homem que entendeu o seu chamado depois de Jesus ter um tete a tete com ele, comer peixe assado com ele em João 21, que chama ele e pergunta se ele o ama 3 vezes. Jesus perguntou: Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Ele falou: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que eu te amo. O homem agora está convertido. O homem agora é uma potência, tem testemunho para dar e para ganhar alma. Os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia. E naquele dia houve um acréscimo, cerca de 3.000 pessoas com somente uma pregação de Pedro. Veja quantas pessoas deixaram de vir para o reino de Deus através do ministério de Judas Iscariote. Veja como a tua vida é preciosa para Deus. Através da tua vida, do teu testemunho, tu pode ganhar muitas pessoas para Jesus. Uma vida, uma pregação. É uma reflexão, igreja. Deus está aqui nessa noite para nos abençoar, para edificar nossa casa espiritual. Vamos lá, estamos terminando. Veja que aqui Pedro tem uma das experiências mais lindas com Jesus, que é o caso ali da tempestade. O mar está em fúria, está aí a imagem ilustrando. E Pedro, como era inconstante, ele queria saber e provar de todas as coisas. Ele falou: se é tu mesmo, diga que eu vá até você. Jesus falou: pode vir. E ele foi andando sobre as águas até Jesus. Na volta que ele afundou, porque a sua fé enfraqueceu diante de Deus. Aí na hora que enfraquece, Jesus puxa ele: ei, vem, eu te seguro. Tu não tem, eu te seguro. Jesus traz ele e vai andando até o barco com ele. Eu me arrepio todinho. Pedro foi um homem que experimentou todo tipo de milagre, gente, mas negou o mestre, porque não era convertido. Já pensou se eu ando com Jesus sobre as águas? Eu não sei o que seria de mim. Eu ia ficar maravilhado, ia me querer me gabar, muito alegre. Eu andei com Jesus. Gente, isso aqui não é qualquer coisa não,
gente. O homem aqui está convertido. Atos 2, 38 a 39. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão de longe, para todos quando o Senhor nosso Deus os chamar para o ministério. Se Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele te chamou para o ministério e tu não tem para onde correr. Não interessa querer correr de Jesus. Não interessa querer correr do mestre. Quem corre é que não entende. Mas o crente entende. O crente que ama a Deus, ele apanha, mas está lá com Jesus. Aplicação e conclusão da nossa pregação nesta noite. Eclesiastes 5, 5 ao 6 diz assim: é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Então toda vez que você for pedir algo para Deus, veja o que é que você vai pedir. Veja se você pode fazer. Veja se você pode cumprir aquilo que Deus colocou no teu coração. Porque se não for para te cumprir, é melhor que não faça. Não permita que a sua boca o faça pecar, que é o sábio Salomão. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Se não é para cumprir, não promete. Só promete aquilo que você pode fazer. O texto de Mateus 5,37 é bem claro em nos afirmar: seja o seu sim, sim e o seu não, não, não. O que passar disso vem do maligno, não é de Deus, porque Deus não é Deus de confusão. A palavra do crente é o seguinte: é sim, sim, não, não. É igual o finado João Mendes. Comigo é o seguinte: é outro pleno, claro. Não tem outra coisa. Comigo é outro pleno. Ele cuspia tudo na cara da gente quando ele falava isso, que ele não tinha dente na boca. Tu lembra do finado João Mendes, Mudinho, lá de Valcagil, rapaz? Você lembra? O finado João Mendes, quando ele ia lá na padaria do Valdemar, ele brigava, porque o finado João Mendes, ele não estava na caderneta dele, Mudinho. Porque ele pedia do finado Valdemar, os dois já morreram. Aí só que na hora de prestar conta, o Valdemar queria ser mais esperto que João Mendes. Não, anda aqui comigo, eu vou plantar, que eu sou esperto. Para descontrair. É sim, sim, não, não. É 8,80. É verdade. Estamos terminando, queridos. Nada em toda a criação, Hebreus 4,13, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de o quê? Prestar contas. Ei, igreja, Deus é o Deus que abençoa, mas é o Deus que cobra. É essa cobrança que o povo não gosta. É essa cobrança que a gente não gosta, mas tem que ter a cobrança, senão não tem igreja. Você cobra o pastor na educação, o pastor lhe cobra na educação, o reino não cresce. É sim, sim, não, não. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo descoberto. Tudo está descoberto, exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Você não engana Deus, você não pega Deus de surpresa. Ele já sabe de tudo que você vai fazer. Aleluia, Senhor. E esse é o último texto para a gente ir aos nossos lares. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creio no Evangelho, e creio nas boas notícias, e creio nas boas novas do Senhor nesta noite. Amém? Vamos ficar de pé, vamos terminar adorando nosso Deus nesta noite. Não mexe aí, o hino já está lá. Tira daí, o hino já deixei engatilhado. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor, esse hino muito lindo da Exla.
Se você souber, pode adorar o Senhor. A letra está no telão. E vamos adorar o Senhor. E eu vou estar orando, profetizando na sua vida nessa noite. Glorificado o nome do Senhor. Agora o Senhor. Se alegra na presença. Vamos adorar o nosso Deus. Quero te pedir perdão. Peça perdão para Deus. É uma reflexão nessa noite. Quero ter um coração igual. Se você conhece, adore a Deus. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi. Se arrependa nessa noite diante do Senhor. Peça perdão ao Senhor. Quero te pedir. Eita, hino maravilhoso, Jesus. Interrompi todinho, Senhor. Me enche da tua graça, Deus, e da tua presença nessa noite. Levanta a tua mão, igreja, que eu vou profetizar. Deus, eu profetizo nessa noite na vida da tua igreja. Eu profetizo, Senhor, o melhor dessa terra para todos nós. Eu profetizo, Senhor, que tu vai cuidar de nós. Eu profetizo, Senhor, que tu vai nos dar o repouso, o renovo, o discernimento, para não te abandonar, para não te negar e ser bênção, Senhor, para o teu reino. Vai recebendo aí. Se arrependa nessa noite. Peça perdão para Deus por tudo aquilo que tens feito que não tem agradado ao Senhor. Adora esse Deus maravilhoso. Por cada vez que Deus maravilhoso. Glória a Deus, sente aí a presença do Senhor nessa noite. cada oração que eu não quis fazer. Nós te glorificamos, Senhor, nessa noite. Nós te exaltamos nessa noite. Deus soberano de Israel. Não te adorei, eu me arrependo. Abençoa nossa casa. Abençoa nossa família, Senhor. Abençoa os nossos sonhos. Abençoa os nossos projetos. Tu é Deus fiel. Tu é Deus que cumpre as promessas. A tua palavra diz que o teu ontem, o hoje e sempre será eternamente Deus. Eu profetizo a tua cura nessa noite, se tu crê. Eu profetizo o renovo de Deus, se tu crê. Eu profetizo portas abertas na tua vida espiritual. Glorificado, exaltado ao soberano Deus de Israel. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Adora. E pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glorificado, exaltado o teu nome nessa noite. Ah, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus. Nos dá força, sabedoria para enfrentar esse mundo corrompido pelo pecado, pela maldade. Vai limpando, vai curando, vai salvando, vai dando a unção do teu Espírito Santo nessa noite. Por cada vez que eu não quis obedecer. Nós te amamos, Senhor. Diga para o Senhor nessa noite: ei, Senhor, eu te amo. Ei, Senhor, me perdoa. Fala com teu Deus nessa noite. Porque eu pequei e não me vergonhei. Por cada vez que eu Nós exaltamos o soberano de Israel. Arrependei-vos e convertei-vos na presença do Senhor. Levanta a tua mão aí, irmã Rita. Irmã Rita, levanta a tua mão aí. Irmã Rita, levanta a tua mão, as duas mãos, irmã Rita. Eu quero profetizar nessa noite que Deus vai te dar aposentadoria. Eu profetizo que Deus vai te dar a sua aposentadoria. eu me arrependo. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Eu me arrependo, Senhor. Glorificado, exaltado é teu nome soberano, Deus de Israel. Deus soberano, guarda a nossa vida,
possamos cumprir tudo aquilo que te prometemos. Abençoa, meu Pai. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão, seja com toda essa igreja. E dá uma salva de palma bem lindo para Jesus. Dá glória, dá glória, dá glória e glorifica o nome de Yahvé nessa noite. Está encerrado nosso culto. Vão com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Amém? Recebe a tua vitória.